Mano, como um único monstro quase venceu a guerra em Hong Kong sem precisar dar um único soco. Eu vou te mostrar usando os arquivos oficiais e novelizações de Círculo de Fogo que o Letterback foi a ameaça mais subestimada de toda a franquia. Fala, meu parceiro, eu sou o Gabriel, mano, você tá bem? Todo mundo foca na capacidade de voo da Otasha ou no tamanho do Slattern, mas o verdadeiro terror daqueles kaijus é outro, mano. Hoje eu vou te mostrar tudo sobre o Letterback e como ele mudou pra sempre as regras de guerra entre Jaegers e kaijus. Agora bora pro vídeo. A primeira vez que você assiste ao ataque a Hong Kong, a direção do filme joga com a sua mente de forma proposital. Você olha para o Letterback saindo do oceano e a primeira imagem que o cérebro processa é a de um primata primitivo e descontrolado. A postura totalmente curvada, os braços colossais se arrastando pelo chão. Tudo no design visual dele foi feito para que você, os militares do filme, pensassem que a função dele era apenas ser o tanque de impacto da operação. Sabe aquele cara que entra para poder amassar o aço enquanto o parceiro dele faz o trabalho inteligente? Então, só que o universo expandido de Círculo de Fogo explica sobre essa aparência. A silhueta intimidadora dele era uma distração. Enquanto os generais humanos olhavam por os músculos, e preparavam a artilharia pesada, os criadores alienígenas estavam entregando na nossa porta a arma de sabotagem mais avançada já projetada por eles. Pra você entender por que o Letterback foi criado, cara, eu preciso te levar pro outro lado do portal, lá pro antiverso. Segundo os quadrinhos oficiais Tales from Year Zero e as anotações, do Dr. Newton Geisler, depois de fazer a conexão neural com o cérebro de um kaiju, a gente descobre que essas criaturas não são animais selvagens de um ecossistema natural. Eles são armas, caras, que eu já expliquei em um vídeo, inclusive aqui no canal. Eles são fabricados pelos precursores. E tem um detalhe da mente conectada também. O Letterback, ele não nasceu por acaso. Ele foi desenhado especificamente para poder resolver um problema que estava irritando os precursores, a eficiência dos Jaegers modernos. Nos primeiros anos, os monstros gigantes entravam pelas cidades costeiras e a humanidade usava mísseis convencionais e a força militar padrão para poder abater o que causava muita destruição colateral. Aí a gente pensou um pouco mais e criou os Jaegers, os modelos Mark I e Mark II, que eram máquinas fantásticas. Inclusive eu gosto muito do Cherno Alpha, cara, mas muito lentas, e dependentes da resistência. Só que a humanidade começou a ficar arrogante e, para variar, cara, os cientistas da Pan Pacific Defense Corps começaram a desenvolver os modelos Mark IV e Mark V, focando totalmente em sistemas digitais altamente sensíveis. O Striker Eureka, o robô australiano, era o auge dessa tecnologia. Ele era incrivelmente rápido e letal porque dependia de placas de circuitos avançadas e malhas de conexão neural totalmente eletrônicas. Os alienígenas obviamente perceberam isso. Eles anotaram que o nosso maior trunfo agora dependia de energia digital para existir, e foi exatamente para punir essa dependência digital que o Letterback foi colocado no tubo de clonagem. Agora eu quero que você preste atenção, mano, nos números oficiais, porque eles vão te explicar, cara, a mecânica de combate desse kaiju. Nos arquivos da defesa global, o Letterback é listado formalmente como uma ameaça de categoria 4. Ele registra uma altura oficial de 81 metros e o peso dele beira absurdos 2.900 toneladas. Se você parar pra analisar, ele é extremamente denso, cara? A altura dele nem é a maior da franquia, só que o peso é absurdo pra estrutura física que ele apresenta. E como nada é por acaso, essa densidade corporal tem um motivo. A novelização escrita por Alex Irvine revela que o Letterback possui uma das peles mais grossas de todo o catálogo de monstros. As costas e os ombros dele são revestidas por uma carapaça natural que funciona quase como um colete de Kevlar em escala monstruosa. Ele foi geneticamente modificado, mano, para poder absorver danos extremos de projéteis perfurantes sem ser jogado para trás. E não é à toa que o Gypsy Danger precisa dar vários tiros para poder fazer com que ele pare de funcionar, cara? Além dessa armadura natural, os punhos do Letterback não são formados por carne macia ou pele sensível, como os gorilas do nosso mundo. A estrutura das mãos dele é descrita como placas ósseas expostas, cara, projetadas para fora, mano, com uma dureza equivalente ao concreto blindado até superior. Isso significa que cada vez que ele desfere um soco contra a blindagem de um robô humano, não existe um tipo de amortecimento. É osso duro de impacto direto contra uma liga de titânio. Outro detalhe que me deixou chocado, cara, são os múltiplos olhos, Ele tem um padrão de visão espalhado pela cabeça e laterais do rosto que elimina quase todos os pontos cegos durante uma briga corpo a corpo. E a cereja do bolo é a bioluminescência tóxica. Como todo kaiju, ele tem nas veias o famoso kaiju blue, cara, que é o sangue altamente ácido e venenoso
danoso que contamina oceanos inteiros. Mas no Leatherback, essa toxicidade é tão alta que o corpo dele pulsa com padrões de luz em tons de azul e verde, mano, sob a pele, funcionando como um tipo de canal de resfriamento pro corpo absurdamente quente dele. O bicho, cara, é incrível, mano. A genialidade do Leatherback começa a brilhar de verdade, cara, durante o infame evento duplo de Hong Kong. Até aquele momento, na linha do tempo oficial de Círculo de Fogo, os alienígenas sempre mandavam um monstro de cada vez. Era uma regra de portal, né, cara? Mas em um dado momento, a fenda no meio do oceano se abriu e liberou a Otashi e o Leatherback ao mesmo tempo. A defesa global manda o Crimson Typhoon, o Cherno Alpha e o Striker Eureka para poder interceptar esses dois. Os 3 melhores lutadores da Terra na mesma baía. Inclusive, mano, eu quero saber sua opinião. Qual desses 3 você acha que é o Jäger mais forte na prática, cara? Comenta aqui embaixo. E voltando aqui, mano, o que qualquer animal irracional faria? Iria direto pro confronto, né? Mas o Leatherback, cara, ele não faz isso. Ele submerge e fica completamente fora do radar, apagando a própria assinatura de calor, usando a movimentação das águas frias para poder se esconder. Ele deixa o Otashi puxar toda a atenção dos radares e dos pilotos. A escolha do alvo do Leatherback embaixo da água mostra que os precursores fizeram o dever de casa. A Otashi entra em um combate contra o Crimson Typhoon, o Cherno Alpha. O Cherno Alpha é o lendário modelo Mark I da Rússia, conhecido por ser a máquina mais resistente do mundo. O robô russo aguentou 6 anos de guerra sem nunca ter sido derrubado. Ele era um bloco de metal maciço focado em combate de curta distância, feito para justamente segurar a linha de frente. O Leatherback só fica observando, esperando exatamente o momento em que a blindagem superior do Cherno é comprometida pelo ácido da Otashi. E é só nesse segundo de vulnerabilidade, quando o robô russo está desorientado e corrompido pelo ácido, que o Leatherback ataca de surpresa pelas costas. A forma como ele elimina o Cherno Alpha, cara, é assustadora, mano, se você pensar nas proporções. Imagina a cena, um monstro de quase 3.000 toneladas que conseguiu se esgueirar pelo mar, mano, sem ser pego pelos nossos sensores a tempo. Ele pula nas costas da máquina russa e usa o seu próprio peso para poder anular a vantagem física do Jäger. O Cherno foi feito para aguentar socos de frente, cara, mas não para sustentar 3.000 toneladas de músculo, forçando os ombros dele para baixo no oceano. O Leatherback literalmente afoga o reator do gigante russo, esmagando o cockpit com golpes contínuos e afundando os motores mecânicos. Em poucos instantes, a muralha inquebrável da humanidade é desmontada. Ele destruiu o maior símbolo de resistência física da PPDC, focado puramente em aproveitar um ponto cego, cara. Mas a maior revelação narrativa desse kaiju, cara, não tá nessa luta em si. O roteiro guarda a virada de mesa para os próximos minutos. Depois da queda do Typhoon, o Striker Eureka vai tentar ajudar o Cherno, mas não consegue chegar a tempo. O Striker, para quem não sabe, é o orgulho do programa militar australiano, um Mark V de última geração, bem ágil, cara. Depois que os 2 Jägers foram abatidos, ele vai com tudo pra cima da Otashi e chega a expor os tubos de mísseis escondidos no peito. E é exatamente o momento que ele ia finalizar o kaiju. Só que o Leatherback percebe e rapidamente, né, em questão de segundos, ele levanta a postura, crava os punhos monstruosos na água e libera seu pulso eletromagnético. Aquela estrutura imensa que ele carrega nas costas e na nuca não era uma defesa para impactos, cara. Os arquivos da franquia definem aquilo como um órgão orgânico emissor de pulso eletromagnético. É basicamente como se fosse uma usina elétrica viva, enraizada no corpo da criatura. Os precursores sabiam que os modelos Mark V da Terra dependiam totalmente de estabilizadores digitais e comunicação eletromagnética para poder manter os pilotos sincronizados no sistema Pons de drift. Quando o Leatherback carrega as costas com uma energia azul brilhante, dispara uma onda de choque que varre a costa de Hong Kong em um raio gigantesco, o efeito visual é lindo, mano, no cinema, mas o significado canônico disso é pavorante. Essa onda de choque passa pelo Striker Eureka e o efeito é imediato. Os mísseis travam dentro das comportas, os sensores de navegação queimam, cara, e a energia central zera. As conexões neurais que uniam a mente dos pilotos à máquina sofrem um apagão imediato. Em um piscar de olhos, o robô mais rápido e perigoso e caro já construído pela humanidade vira um peso de papel flutuante no oceano, mano. E sem que o monstro precise tocar nele. E o impacto não parou na Bahia, mano. A novelização detalha que a onda eletromagnética invadiu a cidade de Hong Kong inteira. Prédios apagaram, centros de comunicação caíram e o próprio Chatterdorn, a base militar que coordenava as defesas globais, ficam completamente às cegas. O Leatherback desligou a defesa do planeta e calou a principal metrópole de resistência da Terra usando apenas um disparo invisível do próprio corpo. Um detalhe interessante que mostra o quão desenvolvida era a inteligência alienígena acontece logo após esse apagão geral. Pela lógica, o Leatherback deveria ter caminhado
caminhado até o Striker Eureka desligado e amassado a cabine dos pilotos na mesma hora. Mas ele não faz isso, cara. Ele fica desfilando ao redor do robô inutilizado, faz movimentos clássicos de intimidação territorial para demonstrar o próprio tamanho, e fica observando os pilotos lá dentro, presos e desesperados no escuro, tentando religar o sistema. O diretor do filme falou que mostrou isso para deixar claro que os kaijus dessa categoria têm traços de sadismo. Ele sabia o que tinha acabado de fazer e estava comemorando o sucesso da missão. Até aquele ponto, né? Lógico. Toda a estratégia do pulso eletromagnético foi desenhada com precisão, cara, baseada nos dados das derrotas anteriores. Os precursores calcularam cada detalhe das máquinas modernas na Terra. Só que existe uma falha que até as mentes brilhantes do antiverso não conseguem prever, né, cara? A capacidade humana de reciclar lixo militar. Eles não sabiam que a corporação tinha resgatado o Jaeger obsoleto e destruído anos antes, cara. O Letterback foi perfeitamente adaptado para queimar circuitos digitais e delicados. Só que o Gypsy Danger, ele não usava a tecnologia de ponta das máquinas modernas. O coração do Gypsy era um reator nuclear, né, cara? E ele era analógico, em teoria. Ou a fornalha de radiação de dupla queima, que não dependia de processadores centrais digitais sensíveis para existir. Quando os helicópteros soltaram o Gypsy na água, no meio da escuridão, e os faróis se acendem, né? Você consegue ver no design de som e nas posturas do Letterback uma confusão genuína. Porque até então, mano, o Knifehead tinha destruído ele, né, cara? Anos antes. Projeto de laboratório dos alienígenas, criado especificamente para ser a resposta definitiva da invasão, encontrou uma máquina que tecnicamente não deveria nem estar ativa, né, cara? O pulso que fritou o equipamento de bilhões de dólares do Striker Eureka não causou nem cócegas no reator do Gypsy Danger. O Gypsy foi bem esperto e já arrancou a parte do corpo do Letterback que causava o pulso eletromagnético. E sem a vantagem do apagão, o Letterback é forçado a abandonar a elegância e tentar resolver o conflito na brutalidade. E aí que a gente vê o embate se transferir da água para as docas do porto de Hong Kong. Quando a luta vai pro porto dos containers, o Letterback não economiza em nada. Parece até que ele pensou, mano, você quer brigar? Então vem pra cima, meu parceiro. E ele usa os braços, cara, ele tenta agarrar, tenta imobilizar. O desespero é tanto que ele arranca guindastes inteiros do porto pra poder usar como armas improvisadas e aumentar o peso dos impactos. Ele mira sempre nas conexões dos ombros e tenta alcançar a cabeça da máquina, né, o chamado compod, onde os pilotos ficam abrigados. Ele sabe que destruir o compod do Jaeger é a morte instantânea da unidade. E não é à toa que no Cherno Alpha, cara, ele vai exatamente onde estava o compod para poder torcer e destruir aquela região. E conforme ele vai apanhando mais, né, no filme, a gente consegue perceber que ele fica mais bravo. Só que o Letterback cometeu o último erro. O Kaiju tenta um golpe de agarramento prolongado, o que acaba deixando ele vulnerável a armamentos acoplados. Os pilotos do Gypsy Danger acionam os canhões de plasma embutidos nos braços. O plasma superaquecido do canhão não é um projétil cinético que a carapaça grossa dele consegue absorver. O plasma, para quem não sabe, consegue derreter estrutura celular diretamente. O Letterback recebe múltiplos disparos a queima-roupa no mesmo lado do corpo, destruindo órgãos vitais de forma irreversível e fazendo o braço colossal dele ser praticamente destruído pela energia térmica. A integridade daquele corpo denso colapsa nas docas de Hong Kong, sobre o brilho neon da cidade. Só que até nessa hora ele mostrou que não era pouca coisa, né? Porque o Jaeger só ganhou dele depois de disparar todo o pente dele. Qualquer outro Jaeger já teria ido dessa pra melhor por muito menos. O impacto desse kaiju não se limitou àquela noite chuvosa no filme, cara. O Letterback se tornou uma referência tão grandiosa na lore de Círculo de Fogo que ele continuou aparecendo em outras matérias canônicas, tá? No universo de Pacific Rim The Black, a série da animação, ou até mesmo nas histórias em quadrinhos e guias visuais que saíram nos anos depois, a ameaça de um kaiju capaz de disparar pulsos magnéticos virou um trauma documentado pela defesa da Terra. As academias de treinamento de novos pilotos passaram a usar a simulação do Letterback como teste de fogo para cadetes novatos. Aprender a lutar contra um inimigo que anula todo o painel de instrumentos do seu robô virou uma matéria obrigatória para quem quisesse entrar em um Jaeger. Ele mudou de verdade a forma como os Jaegers lutam. Fora que depois desse rolê todo, né, você acha que os engenheiros da Terra continuaram construindo robôs da mesma forma. Cara, não. Todo o manual de construção de mechas precisou ser jogado no lixo e reescrito do zero por causa das ações dessa criatura em Hong Kong. E se você parar pra pensar, mano, o Letterback foi uma criação irônica, porque usaram uma criatura antiga da nossa realidade, né, um gorila, mais ou menos, algo semelhante talvez aos nossos ancestrais, para acabar com os projetos mais atuais e modernos. É por isso que o Letterback precisa ser reconhecido como a mente mais injustiçada pelos fãs. Mano, eu também assisti no filme de primeira, eu também achei que era só um grandalhão pro herói principal poder surrar. Mas quando você lê os arquivos de produção, quando você analisa a precisão de quem ele atacou, de como ele esperou o momento exato para poder desativar a conexão neural do robô mais forte do planeta, você entende a gravidade da existência dele, cara.
ele quase encerrou a história de resistência humana, sem sequer fechar a mão para precisar bater no Jäger australiano. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.